Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje ele será mais que especial aqui no canal, tanto para mim quanto para você que está assistindo, né? Porque a gente vai começar uma verdadeira saga aqui no canal. Para quem não sabe, esse canal ele é do Rodrigo. Eu sou apenas um estagiário, entre aspas, né? Tentando encontrar o meu lugar aqui. Então, o intuito do nosso conteúdo é passar o máximo de conhecimento teórico e prático sobre tecnologia e programação. Porém, dias atrás, o meu chefe, né, que é o Rodrigo, me encaminhou um áudio, assim, um áudio bem amigável, me passando uma missão. O negócio é o seguinte, eu preciso que tu crie para mim uma API com Java utilizando o Spring Boot e eu quero que tu faça uma API completa com cadastro em tudo, só que eu sei que você não vai conseguir porque você é muito merda, meu irmão. Nossa, pelo amor de Deus, cara, eu já li código seu que eu vou te contar, parecia que era uma criança babando em cima de um teclado, mas pelo amor de Deus, vamos ver se você consegue criar pelo menos uma variável aí, né? Então, tá lançado aí, mano. Eu quero essa API e você se vira, mas já sei que tu não vai conseguir porque tu é muito bosta, mano, na moral. Pessoal, o Rodrigo ele é sempre muito gentil. Ele é sempre uma pessoa gentil, assim. Enfim. Então, eu não posso falhar nessa missão, né? Vocês perceberam pelo áudio, eu não posso falhar nessa missão. Preciso escrever essa API. Porém, eu não tenho domínio nenhum em Spring Boot, muito menos na linguagem Java. Na verdade, eu estudei Java nos primeiros semestres da faculdade. Acho que ano passado fiz uma aplicação desktop e é isso. Depois eu fui me aprofundar mais em Node, no mundo JavaScript. Mas eu conheço alguém que pode ajudar. Vocês conhecem o ditado, né, pessoal? Quem tem um amigo tem tudo. Então, vou atrás de um amigo aqui. Na verdade, eu fui atrás de um amigo, né, que faz faculdade comigo, programador Java, monstruoso. Há tempos ele programa na linguagem Java com Spring, né, e o nome dele é Pedro. E, bom, a resposta dele foi um tanto quanto inesperada. E aí, cara, boa noite. Primeiramente, quem te passou meu número, cara? Eu tô aqui com tanta demanda para poder mandar aqui para a empresa, tanto código para mim desenvolver aqui, e você enchendo minha caixa aí de mensagem, querendo que eu desenvolva um CRUD aí para você, cara. Ah, cara, vai ler documentação, não tem jeito não, pesquisa, cara, dá seus pulos aí, rala peito e não me manda mensagem mais não, tá bom? Tô cheio de coisa para fazer aqui. Bom, para começar, eu preciso ter o Java instalado na minha máquina, né? Juntamente, lógico, com o kit de desenvolvedor da linguagem, que é o famoso JDK. Então, após instalar a nossa principal ferramenta, isso eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, né? Eu vou no terminal e eu digito Java version para saber se realmente eu consegui instalar e deu tudo certo. Como vocês podem ver, deu tudo certo. Agora, o nosso próximo passo é a gente baixar uma IDE que nos ajude a escrever o código, né, que a gente precisa. Afinal, como a gente não tem, no caso eu não tenho conhecimento na tecnologia, eu preciso de um ambiente de desenvolvimento feito para Spring Boot Java. É um ambiente feito para isso que vai me ajudar bastante em questão de autocomplete, sugestões. Então, eu estava procurando várias opções e eu encontrei o Spring Tool Suite. Eu acho que é assim que se pronuncia. É uma ideia muito legal, apesar que tem outras também, né? Mas eu gostei dessa, então eu baixei a IDE e é isso. Agora, com todas as ferramentas instaladas, né? Eu vou criar o projeto e vamos colocar a mão na massa. Bom, eu estou com a IDE aberta aqui, pessoal, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu projeto usando o framework, né? Arquitetura Spring Boot. A gente está utilizando o Maven, né, para gerenciar o nosso projeto e as nossas dependências. E só para explicar mais ou menos aqui, pelo que eu encontrei ali na documentação e procurando na internet, né, Spring MVC, no caso Spring Boot, né, com arquitetura MVC, é um framework que ele nos ajuda, né, no desenvolvimento de aplicações web, a gente criar nossas APIs, todo o desenvolvimento web, né, e ele nos dá essa arquitetura, esses padrões para a gente poder utilizar, e com ele a gente consegue construir aplicações robustas, flexíveis, né, e o MVC, né, que ele usa o acrônimo de Model, View e Controller, tá? Que vai ser a nossa implementação, né? O nosso padrão, a nossa arquitetura. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar as dependências que eu vou utilizar, né? Uma coisa muito legal do Spring é o POM, acho que é assim que se pronuncia, XML, né? Para quem está acostumado com o Node.js, por exemplo, é parecido com o nosso amigo package.json. Então, nós, como a gente pode ver, né? As dependências que a gente está utilizando aqui, gerenciamento de versões, então é muito importante.
e eu instalei as dependências que eu vou precisar. Instalei as tags JPA, né, que é as anotações que eu vou utilizar para poder fazer o meu fluxo, o meu CRUD, né, entre o meu banco de dados. Instalei um banco, que esse banco, na verdade, ele é salvo na memória, né, um banco H2. Ele é salvo em tempo de execução, quando você finaliza ele zera novamente, porque, né, a memória, a gente está utilizando a memória mesmo, é um banco em memória. E também instalei também a dependência do Spring Web, né, que vai nos ajudar, nos auxiliar nos nossos padrões que a gente vai utilizar, tá? E também coloquei o DevTools aqui para ele ir salvando, né? Toda vez que eu escrevo meu código, ele vai salvando pra gente aqui. Então, beleza. Aplicação criada, o próximo passo é criar os nossos pacotes, estruturar os nossos pacotes e criar as nossas classes, tá? Então, o primeiro pacote que eu criei foi o .model, vai ser a nossa modelagem, né? E o nome da classe vai ser a classe cliente. Eu decidi colocar cliente, mas poderia colocar usuário também, tá? E agora eu vou chamar os atributos. Vocês percebem que eu estou colocando eles como private, né? Private, eu não sei se é assim a pronúncia. É uma forma de encapsulamento, né? Uma forma de segurança, entre aspas, onde para a gente acessar esses atributos, a gente conseguir setar, pegar os dados, a gente vai utilizar métodos para fazer isso, né? A gente não pode chegar e simplesmente acessar esses atributos, eles são privados, né? Eles ficam nesse escopo da classe, tá? A ideia, ela cria os métodos acessórios para mim, né? Que são os meus getters e setters, né? Que eu vou pegar o dado e também vou entregar esse dado, né? A grosso modo. Então, beleza, tá aqui, né? O meu model tá criado certinho, com os meus métodos também. E agora eu vou criar o meu pacote repository, né? Aí vocês podem ver que eu vou errar nessa parte aí, por quê? Porque eu estava criando uma classe, e na verdade o repository tem que ser uma interface, né? A interface, ela segue uma série de regras, né? Interface, no caso, esse pacote em específico, no caso, essa classe em específico, ela vai ser uma interface, tá? Então, eu crio o pacote com o nome repository e nome da interface cliente repository, tá? Tá na documentação. Beleza, agora eu pego como herança, né? Eu estendo o meu JPA repository e através dessa interface nós vamos ter todos os métodos que a gente vai precisar para fazer o nosso CRUD, tá? Então ele pede o tipo do dado, né, que vai ser o meu objeto client, né, minha classe cliente, e o meu ID, né, qual que é o tipo do meu ID, que é o long. Agora para validar isso, eu chamo a minha anotação JPA repository, né, para falar que esse é o meu pacote de repository. Beleza, agora eu vou criar uma nova classe que vai chamar client server, né, client service, e também vou criar o meu pacote service. E aqui eu vou chamar os métodos que eu vou utilizar para poder fazer o meu CRUD, né? Então eu coloco a anotação @service para dizer que isso aqui vai ser a minha classe de serviços, né? Após isso eu chamo o meu cliente repository, tá? Como eu disse para vocês, é daí que eu vou tirar o meu save, o meu update. E após isso eu vou criando os meus métodos, né? Aqui eu dou um retorno chamando meu cliente repository.save, tá? Para salvar, né? Normal, vocês entenderam, né? Eu recebo como parâmetro o tipo cliente, né? O meu objeto cliente, e assim eu chamo repository.save para salvar esses dados. E assim vão ser para todos os outros métodos que eu vou criar, tá? Como vocês podem ver, a ideia ela me dá, né, as possibilidades que eu posso utilizar. No caso eu tenho um find out, tenho um .save. Então fica muito simples, como vocês podem ver, é um framework muito robusto. Agora eu estou fazendo o meu update, né, que é o alterar cliente. Eu tenho que chamar o ID, porque eu preciso identificar qual é o cliente que eu vou alterar os dados, né, através do identificador dele. Depois eu pego lá, seto o ID, né, recebo o ID e o meu objeto, o meu cliente, ele recebe o .save. Ah, mas é o mesmo de salvar? Sim, na verdade eu só estou pegando um dado, né, eu valido esse dado e eu consigo alterar ele. Então eu utilizo o mesmo método save. Se existem dados lá, se existe um ID válido, que a única coisa que eu vou fazer é atualizar os dados, né? Vocês podem ver que estava dando um errinho, eu não entendi o porquê, acho que era coisa da IDE mesmo. Ele não estava reconhecendo o meu ID como sendo long, então fiquei um bom tempo tentando resolver isso, tentando entender o que estava acontecendo, mas depois de um tempinho, a IDE acabou desbugando, né? Após isso, né? Eu criei um novo pacote que vai ser o meu controller, né, o meu controlador e a minha classe cliente controller. Como é de padrão, na verdade eu estava cometendo um erro a chamar esse get mapping, tá? Porque na minha cabeça, como eu disse, eu não tenho um domínio, né? Então
o que eu tinha visto na documentação que eu tinha olhado, na minha cabeça eu tinha que chamar esse getMapping primeiro. Só que não é o caso, tá, pessoal? Então, essa parte eu só deixei para vocês verem lá que eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, né? Porque ele não estava reconhecendo. E após isso eu lembrei que no caso eu tinha que chamar o REST-Controller, né? Como sempre, para falar que essa vai ser a minha classe de controlador, a minha classe controller. E agora eu chamo o meu request-mapping para mapear as minhas rotas, né? Eu coloquei como /cliente, né? Então, todas as rotas, através desse request-mapping, né? Elas vão começar com /cliente. Então, /cliente /salvar, /cliente /alterar. Após isso, eu chamo, né? Eu faço uma instância, mas não seria uma instância, por isso que eu chamo esse @outwired aí. Seria isso, eu instancio a minha classe service, né? Meu cliente service, para que eu possa utilizar aqueles métodos que eu criei lá, como é o salvar cliente, o alterar, tá? Aí assim, eu tô usando uma estrutura que eu vi que o pessoal utiliza bastante, que é dividir entre controlador e serviço, né? Não colocar tudo no controller, entendeu? Então a gente divide, a gente cria uma classe para os serviços, tá? E essa classe aí para o controlador. Agora sim eu utilizei de forma correta o getMapping, né? Porque no caso, o getMapping, ele vai... sempre que eu vou utilizar os métodos get, por exemplo, né? Como listar, ele vai ser utilizado, porque a gente está utilizando, a gente está trazendo os dados, né? E vocês podem estar vendo, eu acho que eu estava cansado nessa hora, eu estava colocando, por exemplo, salvar cliente com getMapping, no caso seria um postMapping, né? Porque para salvar a gente vai utilizar o método post para salvar os dados, né? Então eu chamo essa anotação @requestBody para mostrar que eu estou pegando lá através do meu body, né, do corpo da aplicação, os dados que seriam o ID, né, no caso o ID não, mas o nome, o cargo do cliente, tá? Após isso eu retorno, meu cliente service ponto salvar cliente, que foi o método que eu criei lá dentro da classe. Vocês podem ver, ele não acusou nada, né, mas vocês estão vendo que está errado ali o @getMapping, mas eu continuei escrevendo código, né? Até a hora que eu fui entender que eu estava utilizando o meu getMapping no local errado novamente. Então, como vocês podem ver, pessoal, ele sempre me cobra o retorno, né? O tipo do retorno. Se é uma lista, tem que retornar uma lista de clientes. Após isso, né, eu caí na real, eu vi que eu estava colocando o getMapping no lugar errado, que não fazia sentido nenhum que eu estava fazendo, e eu corrigi. E aí eu comecei a criar as minhas anotações, né? As minhas rotas de fato. Então, eu uso /clientes /save, né? Chamo a minha anotação postMapping para dizer que eu vou salvar os dados do cliente. Aí eu uso esse @response status para dizer que quando salvar, né, que ele me retorne um status de ok, de tudo certo, tá? Então, ó lá, HTTP status, né, protocolo HTTP. Então tem vários, eu coloquei ok, mas depois eu vou mudar para colocar created, né, porque eu estou salvando e criando um novo cliente. E assim eu utilizo o mesmo padrão para os outros métodos. Nessa parte estou criando o meu método para alterar. Vocês percebem que eu estou recebendo um parâmetro chamado ID, que, como eu disse, eu preciso saber quais os dados que eu vou alterar, e através disso, né, pelo identificador, pelo ID, eu sei qual cliente que eu preciso alterar os dados, tá? Então eu chamo a anotação nova chamada path variável, né? E eu falo que o meu parâmetro ID, ele equivale ao long ID, né? Que seria o ID do meu cliente. Após isso, o meu CRUD estava basicamente criado e eu fui testar, pessoal, para ver se estava funcionando. E é claro, eu não tinha startado a aplicação. A aplicação não tinha sido startada, então lógico que não ia funcionar. E eu tive uma surpresa bem desagradável, que foi um erro, né, normal na nossa área. Eu, como não tinha costume com a tecnologia, eu tentei decifrar esse erro. Fiquei um bom tempo caçando como resolver. Até fui jantar depois disso, porque eu perdi bastante tempo
tentando entender o que estava acontecendo sem pesquisar. Então acabei que eu fui fazer um lanche e depois eu voltei com a resposta na minha mente. Mentira, eu ainda fiquei tentando bastante tempo depois que eu fiz esse lanche. Depois eu passei um café e após passar o café eu consegui entender qual que era o erro, pessoal. Bom, pessoal, o meu erro é que eu tinha esquecido da anotação @entity. Então ele não estava reconhecendo o meu modo e consequentemente toda a aplicação quebrava, ele não reconhecia, né? Ele falava que a gente não estava conseguindo instanciar o service porque não reconhecia o meu model. Então eu usei a anotação para falar onde é que é o meu ID, o @ID. E como o meu ID ele vai ser gerado automaticamente, né? Vai ser sempre incrementado, então coloquei esse generate value, tá? Esse era o erro, eu passei bastante tempo para tentar resolvê-lo. Até que eu recolhi a documentação, como vocês podem ter visto aí no vídeo. Mas de qualquer forma eu consegui resolver, isso é o que importa, tá pessoal? O programador está aqui para resolver erro mesmo. Encontrar bug e quebrar a cabeça. Após isso eu rodei a aplicação. Com muito medo de que desse um novo erro, tá pessoal? Mentira, na verdade eu não tenho medo. Não tenho sim, pessoal. Não queria que desse erro de maneira alguma, porque eu precisava entregar essa aplicação. Apesar que pode ser simples para algumas pessoas, para mim não era. E ela funcionou, pessoal. Como vocês podem ver, get funcionou. Na verdade não tinha nada salvo lá, né? Então eu salvei o Rodrigo do cargo chefinho, coraçãozinho. E ela funcionou perfeitamente. Estava salvando, excluindo, alterando e listando os dados. Vocês podem ver, eu não tenho uma memória muito boa, tá? Eu já tinha esquecido o que eu tinha escrito, estava misturando inglês com português, porque eu já estava cansado também, pessoal. Memória de um pombo, né? Mas após isso, tudo deu certo, pessoal. Eu consegui fazer o que foi proposto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um formato um pouco diferente, né? A gente tentou fazer um formato mais engraçado. Mas obrigado por chegar até aqui, pessoal. Deixe seu like, se inscreve. Muito obrigado por estarem aqui me acompanhando nessa jornada.